Buenas, amigos que estão com a gente aqui no nosso Buenas Cast, o podcast do Portal da Tradição. Estamos chegando aqui com o nosso segundo episódio do Buenas Cast, claro, sempre no oferecimento da Barão Erva Mate e Chás. E a gente está com muita alegria, né, dando continuidade, dando sequência a esse nosso trabalho aqui no canal do YouTube do Portal da Tradição, falando sobre cultura gaúcha, sobre a nossa história, sobre a nossa música, sobre a nossa culinária. E muito obrigado por você que está nos acompanhando aqui em mais um Buenas Cast, nosso segundo episódio, né? Já aproveito para te convidar aí para você se inscrever no nosso canal do YouTube, né? Ativar todas as notificações, dar o seu like aí, o seu joinha, né? Para que a nossa transmissão, nosso Buenas Cast chegue cada vez mais longe, né? Porque a gente fala aqui sempre de cultura gaúcha, da nossa história, enfim, das coisas do nosso rincão. E por falar nas coisas do nosso rincão, com muita alegria, o nosso convidado aqui no segundo Buenas Cast é uma pessoa que tem uma grande vivência, uma grande experiência no movimento tradicionalista gaúcho, na comunicação, na divulgação da música, das informações relacionadas à cultura gaúcha, nos festivais, nativistas. Ninguém menos do que Arani Paiva está com a gente aqui no nosso Buenas Cast. Uma satisfação recebê-lo aqui, meu amigo. Tudo bem, seu Arani? Tudo. Então, buenas, Matheus. Buenas. Se somos buenas, vamos lá no Buenas. É uma alegria muito grande estar participando contigo nessa nova modalidade de programação que você começou lá no Portal da Tradição. É verdade, a gente está abrindo cancha aí, né? Com esse novo trabalho aí do Buenas Cast. Exatamente. E é muito nos honra, né, ter a sua presença aqui, né? Por causa da sua experiência, da sua parceria, né? O Arani que apresenta também programação lá na Rádio Portal da Tradição, toda sexta-feira de manhã, né, às 10 horas, o programa As Coisas do Meu Rincão, né, Arani? As Coisas do Meu Rincão. E já andou com a gente bastante aí nos festivais nativistas, né? Alguns, né, já fomos. Né? Alguns conosco, né, agora, fora Não. Fora os que o senhor já esteve em outras andanças aí, né? Não, sabe, Matheus, que eu, graças a Deus, eu posso falar um pouquinho de festivais, porque eu já comecei a acompanhar a Califórnia. Da 7ª Califórnia da canção, que o Sucesso do Passarinho ganhou com o Negro da Gaita, foi aí que me despertou para o nativismo. Porque até então eu fazia programa gauchesco, com o saudoso Neri Vieira, que foi patrono do CTG Fagundes dos Reis. E, aliás, eu quero te dizer que eu comecei no Fagundes dos Reis em 62, que me levaram para comer um churrasco. Pois eu ia lhe perguntar, né? Como é que o senhor despertou, assim, para as coisas do tradicionalismo gaúcho, do nativismo, né? Como é que o senhor começou a interagir nesse meio aí da cultura gaúcha? Isso. E é que eu te falei, em 62 eu fui convidado para ir num churrasco lá no CTG Fagundes dos Reis, que naquele tempo era o Lalau, Getúlio, Fagundes e ficava por ali. Tinham poucos? Poucos. E eu fui. E cheguei lá, já tinha umas pessoas lá que eu conhecia e tal, já comecei a interagir. E aí o saudoso Neri Vieira, que tinha um grupo de música e tal, e também gravou discos e tal, e ele era do CTG. E aí ele me convidou, por que tu não vem para cá com a gente? Aí eu pensei e tal, repensei, por que não? E aí comecei a fazer o programa junto com ele do CTG Fagundes dos Reis. Programa de rádio, né? De rádio naquela época, sim. Uhum. E aí, daí só andou, né? Aí foi andando. E aí que eu tive mais conhecimento com isso, foi na 7ª Califórnia que eu falei que o Passarinho ganhou. Uhum. E daí me chamou a atenção porque tudo que ele colocou naquela letra, que ele cantou naquela letra, era tudo uma realidade que a gente vivia. Uhum. E por que não recordar? Sim. Aí eu comecei no nativismo, graças a Deus, e hoje eu posso dizer assim que eu já fiz escola porque meu filho também faz isso. O Edgar, né? O Edgar. Então, assim, por exemplo, eu tenho uma alegria muito grande porque participei de festivais como Carijo e como Seara da Canção. Uhum. Na época, o prefeito de Carazinho queria fazer um festival lá. E eu estava na coordenadoria e ele queria falar comigo. Daí ele disse, não, tudo bem, quer que eu vá aí? Eu disse, não, vem aí e tal. Daí ele veio, ele disse, olha, eu queria fazer isso, assim, assim. Não, tudo bem, eu queria o apoio de vocês. Da 7ª região, né? Na época o senhor era o coordenador da 7ª. Daí, digo, não, tudo bem, vamos lá. Né? Tanto é verdade que depois se testemunhou isso quando recomeçou de novo a Seara, né? Lembra que nós estávamos juntos? Uhum. E aí eles vieram e falaram isso ali. E aí, nesse meio tempo, a gente acertou, damos o apoio e tal, saiu o primeiro festival e se tornou grande, como grande é a Seara hoje. Mas aí, Palmeiras das Missões, está aqui o Carijo da Canção, ó,
O senhor trouxe a eu mala de trouxe aqui a garupa, mala de né? garupa aqui. Essa da edição do ano de 2010, né? Essa aqui é das bodas de prata deles, 25 anos. 25 anos do Carijo. Então, daí o Hermes, que era o secretário de turismo, me liga também, disse assim, pessoal, conversar contigo e tal, não tem problema, tu quer que eu vá aí? Não vou aí, daí ali. Não, queria o apoio de vocês para fazer o Carijo e tal, e dei o apoio para eles, nossa 7ª região. E aí os Carijos está aí hoje em 37, eu acho, 38, até o 36, nós temos já... Sim, foi a 36ª edição, né, que a gente transmitiu. Exatamente. Quer dizer que o senhor foi uma espécie de incentivador, de padrinho do Carijo, de Palmeira e da Seara... Da Seara de Carazinho. De Carazinho também. Exatamente. Mas assim, porque eu já tinha uma vivência, né? E teve festivais aí no Rio Grande inteiro e que a gente estava sempre ligado, né? Então a gente já tinha um conhecimento. E você constatou isso já várias vezes quando a gente chega nos festivais aí. Sim. É aquele negócio, né? Todo mundo lhe chama Todo aí para uma mundo, conversa, uma prosa, porque, né? Poxa, quanto tempo e tal. A gente não pode estar todo dia junto, né? Mas nos festivais a gente se encontra. Mas o senhor tem a conta aí de quantos festivais o senhor já participou, ou pelo menos em quais cidades, né, seu Arani? Porque tem festival bastante aí no nosso Rio Grande. Tem. Eu te digo para você assim, não vou precisar, pode ser que eu pule alguns, depois o pessoal vai ficar chateado e tal, mas fui em muitos e graças a Deus sempre bem recebido, conheço. Tércio Prachedes, que é a lenda lá, chega lá, tá em casa, né? Então, essas coisas que eu digo assim, a gente tem o dom de fazer alguma coisa em prol de alguma coisa. E eu procurei fazer dentro do meio nativista o que eu podia. Sim. E foi feito. Então, hoje, graças a Deus, a gente tem uma livre chegada em toda parte, porque a gente estava junto há muito tempo, né? Sim, foi construindo isso com o passar dos anos, né? Mas eu lembro uma oportunidade, o senhor me contou que quando criança ainda, o senhor foi acho que foi no CTG Lalau Miranda com seu pai, né? Isso. E foi assistir os Irmãos Bertucci, foi isso, né? Isso. E aí o senhor foi o primeiro contato, assim, que teve com a música gaúcha? Não foi o primeiro contato, mas acontece o seguinte, com artistas famosos, era eles, porque eles gravaram o primeiro disco em 55. Em 58 eles vieram o primeiro centenário de Passo Fundo. E o falecido meu pai ouviu no rádio lá e disse para mim assim, olha, os Bertucci vão estar no programa do Lalau amanhã, quem sabe nós vamos lá. Vamos. E aí viemos no Galpão Velho ainda, não era o novo. E aí fui lá conhecer os Irmãos Bertucci, claro, como um da plateia, né? E aí conheci eles naquele tempo. E depois, parece uma coisa do destino, né? Que eu me tornei muito amigo do saudoso Oneide, que agora fazia quantos anos agora? Em fevereiro agora completaria, se fosse vivo, 101 anos. Né? Pois é, então quer dizer, eu participei muito junto com ele, porque nesse meio tempo eu fui para o CTG Fagundes dos Reis, para voltar para entender bem. O Neri daí teve uma eleição lá, ele me convidou, eu já fiquei na diretoria e fiquei lá com eles, depois que foi para o Lalau e tal. E depois o Neri era coordenador, depois ele não podia fazer mais, porque ele tinha um conjunto de baile e tal. Aí me indicou eu e eu assumi. E aí que comecei a entrar mesmo, de fato, com a 7ª região. Mas, como falecido meu pai me falou isso, nós fomos lá. Aí eu conheci os Irmãos Bertucci, o Adelar e o Oneide. E eu não sei o porquê das coisas, mas sempre tem um porquê, né, Matheus? Porque, veja bem, eles de Criúva, eu aqui de Passo Fundo, eu guri novo, e eles já estavam tocando gaita na portada à parte. Mas de repente, o pessoal me convida para mim ser conselheiro do MTG. Bom, tudo bem, eu fui lá e tal, e acabei assumindo. E quem é que estava lá de conselheiro também? Oneide Bertucci. Foram conselheiros juntos? Juntos. E aí, eu sempre conto assim, aonde que tinha convenção ou congresso, sempre tinha uma mesa reservada para nós, os dois casais, né? Eu com a minha esposa e ele com a Flávia, a saudosa também, que já partiu. E a gente sempre estava junto. Então existia, tanto é verdade que eu te trouxe uma lembrança que eu não pude ir no sepultamento dele porque eu estava na estrada e não tinha tempo de chegar.
Mas no 7º dia eu estava lá. Na missa de 7º Na dia. missa de 7º dia. Como é meu que foi Deus do céu, essa cara. missa, Arani? Pois é. Daí então, tinha missa, né? Eu digo, não posso deixar de ir, né? Se eu não pude ir no velório, mas na missa eu vou. Daí foi lá na Criúva. Foi lá na Criúva. Sim. E o que aconteceu? Tinha um grupo lá que tocava, né? Agora não estou lembrando o nome. E o filho dele, né? O Donei também, tocava lá, tinha o Adelar também, o Junei que está aí. E aí entramos lá, ficamos aguardando, de repente o padre já vem pilchado. Já mudou a coisa, né? Daí, quando ele abriu a missa, entra esse conjunto cantando o de casa. Bah. Mas olha, a missa foi sabe, não tinha, porque todo mundo conhecia o Neide, né? E a letra é muito bonita, porque fala, né? Sim. No encerramento da música, né? Fala, sim. Vou dar meu último ô de casa na estância lá do céu, né? É. Então, retiro meu chapéu, Sim. né? Então, deve ter sido muito emocionante, né? Muito, muito. Tanto é verdade que eu trouxe a lembrança aquela da missa, porque eles distribuíram lá pra gente. Mas já tinha acontecido um fato com o Oneide, que o Oneide separou da primeira esposa dele e casou com uma menina, uma italiana, uma jovem, a Flávia, mas muito querida, sabe? Tenho uma recordação muito boa dela e dele junto, né? Então a gente sempre estava junto. E, de repente, ele parou de tocar com o Adelar e ele saía tocar para fora, o Oneide era o Oneide, né? E eles foram a Santo Ângelo fazer um show lá, num baile, e depois, na volta, ela vinha dirigindo, não subia a Serra das Antas, tinha chovido muito e caiu uma árvore na estrada, ela não viu, passou por cima, capotou o carro e ela partiu. Puxa vida. E ele sobreviveu ao acidente? Ele sobreviveu. Mas aí que foi a história, né? Porque também não podia ir, trabalhando, né? Mas aí, o que aconteceu? Quando chegaram para sepultar ela, quando chegaram no portão do cemitério, como ele diz, né? Cantaram a de casa. Meu Deus do céu. Quer dizer, eu sempre disse para todos os amigos assim, o Oneide começou a morrer quando perdeu a Flávia. E depois que aconteceu tudo, mas ele começou a morrer ali. Porque eles eram um casal assim, de diferença de idades boa, mas se entendiam muito bem. E eu ele sentiu muito o falecimento da... Sim, e eu admirava muito o casal. Bom, e foi. Daí, de repente, eu estou vindo de Marcelino Ramos, na época, porque vivia na estrada, né? E estava retornando para casa, ligo o radinho no meu Fusquinha. O Oneide Bertucci faleceu. Puxa, eu parei e dei uma balançada na cabeça para ver como é que era, né? Para mim ir para lá não chego. Porque era seu amigo, né? Sim, e daí eu não chegaria lá. Porque a tempo, né? No tempo. Aí não deu. Mas no 7º dia, lá estava o seu Arani. Porque em respeito à nossa amizade que nós tínhamos. Né? Não, com certeza. E pelo que a gente tem andado juntos aí, né, Arani, nas transmissões aí que a gente tem feito, inclusive aqui pelo canal do YouTube do Portal dos Festivais Nativistas, o senhor cultivou um leque de amizades aí por todo o estado, e até tem uma frase muito bonita que o senhor sempre diz, né, que a amizade não tem preço, mas tem valor. Tem valor, exatamente. Então, onde a gente chega, seja aqui em Passo Fundo, seja em Carazinho, seja em Palmeira das Missões, em Cruz Alta, em Ijuí, que recentemente estivemos também, sempre o senhor encontra um ou vários conhecidos, né? Como é que o senhor guarda isso nessa altura da vida e sabendo que tem tantos amigos espalhados aí pelo Rio Grande? Não, eu tenho uma alegria muito grande, que você sabe, porque a gente está junto nesses festivais, você vê como é que é. Eu tenho uma lembrança muito boa de todos esses amigos nossos, que eram cantores, ou era compositor, enfim, então a gente sempre está rodeado deles porque conhece há muitos anos, né? E depois, o que aconteceu? Quando eu era coordenador e tal, estava terminando o meu mandato, e aí o pessoal veio e me convidou para mim fazer parte do MTG, conselheiro. Aí eu fui lá e tal, no congresso, e bem no fim, estava eu lá. Aí, depois, como não existia um cargo digamos assim, de um coordenador para os eventos do MTG, eles me indicaram para mim ser como é que eu vou te dizer assim? O vice-coordenador de... Não, coordenador de eventos, era comigo tudo. Aí, até eu vou comentar aqui para te lembrar, você falou da professora Terezinha Pan, né? Pois é, professora, eu
coordenei, quando era coordenador, junto com ela, o primeiro FEGART aqui em Passo Fundo. Passo Fundo. É isso. Então a gente ficou conhecido, ela é professora e eu no meio, né? Então ficou. E aí eu aceitei para ir concorrer, né? E aí foi em Cachoeira do Sul, Terra do Aroço. Aí chegamos em Cachoeira e tal, aí no outro dia tinha as eleições lá, e lá estava eu como primeiro vice-presidente de eventos do Rio Grande do Sul. Certo. Veja que carga que jogaram nas minhas costas, né? Mas enfrentamos, né? Aí, mas isso foi na noite que foi empossado, né? Mas depois do almoço, tinha uma árvore, era um calor, janeiro, né? Era bem frondosa aquela árvore, e eu saí, sentei lá embaixo daquela árvore e fiquei. E nisso veio uma pessoa que era do MTG já, que era um capitão da brigada, e capitão Caraguatá. Né? E daí ele veio ali, e me veio e disse assim, e aí, tudo bem? Tudo. Daí disse, então hoje você assume a vice-presidente de eventos. Ah, capitão, eu não sei se eu tenho, né, know-how para isso, né? Daí, digo, não sei, vamos ver. Ele disse assim, não, Arani, mas eu vou te perguntar uma coisa. Quando digamos assim, quando que orelha encurta o conhecimento de alguém? Então ele já me derrubou ali, né? Porque eu disse, não tenho estudo, não tenho tempo e tal. Não, tá bom. Teve que assumir? Assumi. Daí, não, conversei com ele. Né? Depois da noite veio. E aí depois, Matheus, só para contar um pouco dessas andanças, aí aconteceu que a gente ia para os congressos e convenções e estava toda a cúpula, né? O grupo dos 8 que fundaram o MTG estavam lá, Paixão, Ciro, bom, enfim, todo o pessoal lá, e a gente se tornou amigo de todos eles. E aí, o primeiro evento que eu coordenei foi a primeira prenda do Rio Grande do Sul, foi em Cachoeira, parece, eu não lembro agora. E daí, tudo bem, eu fizemos uma reunião antes, né? E eu pedi para que nós reativasse a comissão cultural do MTG, que estava meio apagada e tal, né? Daí nós tínhamos que eleger uma pessoa, mas eu tinha um compromisso e não podia ficar junto ali até de escolher. Mas tinha a Dinara Paixão, que é uma menina de Santa Maria ali, professora e tal, da universidade, e ela me dava muito bem com a família e tal. E daí eu pedi para ela, Dinara, eu tenho que sair porque eu tenho que ir para Cascavel e tal, tenho compromisso. Digo, mas quem for o presidente, por favor, tu fala para ele que eu preciso que ele peça entre os pares 10 perguntas, né, para o quesito que nós vamos ter na prova, mas que eu vou montar essa prova depois. Ele me passa e eu vejo, né, eu vou me cercar de gente que me ajuda e eu vou fazer essa prova. Aí, ela, quem é que foi o eleito? O Arabi Rodrigues. Dom Arabi. Dom Arabi. Aí, o que aconteceu? Eu disse, ela me passou, o Arabi Rodrigues. Aí nós tivemos uma reunião aqui, em Nometoque, bem perto. Aí estava a comissão reunida lá, mas aí a comissão era, primeiro... Só os feras. Feras. E aí, eu estava na reunião do MTG, daí chegou uma pessoa e disse, o presidente lá pediu para o senhor ir lá. Daí eu pedi licença e fui para lá. Daí ele disse para mim assim, o senhor presidente, me chamava, senhor presidente, o senhor pediu que era para nós fazer as perguntas e tal, e eu quero pedir para o senhor ter confiança em nós, que nós queremos elaborar essa prova, porque já havia uns problemas que já estavam marcadas as cartas, tá bom. Daí eu falei para ele assim, olha, Arabi, eu tenho que dizer uma coisa para você, eu aceito. Desde que se vazar essa prova, você e eu somos culpados, não tem mais ninguém. Ele disse, não, eu topo. Bom, aí começou a andança, né? E graças a Deus, quem se elegeu foi uma menina que hoje é médica, não por ser médica hoje, mas mas tinha uma pessoa de Cachoeira lá que ele era inspetor de polícia, e ele sempre tinha um problema quando dava qualquer coisa, que não dava as coisas dele, né? Daí, de repente, eu estou lá no meio, tinha dado o resultado, ganhou a L, e aí chegou uma pessoa e disse, o personagem lá, que bom, que o rapaz lá estava complicando lá por causa do tinha aceitado resultado. Daí eu fui lá, daí eu cheguei lá, aí
que houve? Não, acontece que ele está Balardim, sobre o nome dele. O Balardim está falando aqui porque não sei o que tem. Então tá, tudo bem, não vamos brigar por isso. Vai pedir para a guria assim, ó, traz a prova da menina. E o que ele alegou? Que ele tinha mandado a prenda dele para os Açores para estudar as músicas, porque tudo é... E ele não aceitava que ela tivesse perdido. Tá bom. Aí eu pedi para trazer a prova dela e comecei a dar uma olhada, ela não tinha respondido a metade das perguntas. Aí eu mostrei para ele, disse, tu quer que ela ganhe? Ficou quieto, não disse mais nada. Aí terminou, tudo certo. E aí ele ganhou. Aí nós fomos para lá, e aí o pessoal chegou em mim e disse, mas o que tu fez Balardim? Não fiz nada. O que eu ia fazer com ela? Mostrou o resultado. O resultado. Você já conhece o verdadeiro sabor do chimarrão? É claro que estamos falando da Barão, a marca mais amada dos gaúchos. Para você tomar aquele chimarrão no comecinho da manhã, no finalzinho da tarde, erva mate Barão. Também tem toda a linha de chás, a erva para o seu tererê. Olha, siga nas redes sociais e acompanhe todas as novidades que a Barão tem para oferecer para você que gosta do nosso verdadeiro sabor do chimarrão. Barão, erva mate e chás, a marca mais amada dos gaúchos. Mas, Arani, o senhor me falava das suas amizades, né, e do contato com pessoas importantes aí na história do movimento tradicionalista gaúcho. Sim, E uma dessas pessoas que eu gostaria que o senhor falasse agora para a gente foi Paixão Cortes. E esta legenda aí da nossa cultura gaúcha, do próprio MTG, né? O senhor foi parceiro dele, né? Um dos grupos, ele foi um dos 8 do grupo que fundaram o MTG. Exatamente. E ele era seu amigo, assim, de visitar na sua casa, do senhor e na casa dele. Lá. Pois é, tu sabe que a gente... É aquele negócio que tu sabe que eu saio... Amizade eu estou sempre fazendo, né? E aí, depois que nós estávamos no meio do MTG, não tinha não tinha direito de não estar em contato sempre com eles, né? Ele, Barbosa e tal, e toda a turma, né? E aí, quando ele vinha a Passo Fundo, ele vinha tomar o chimarrão, ele e a Marina, no nosso apartamento. Na sua casa, então. Exatamente. E ele contava, né, que ele, quando chegava, digamos assim, num movimento que tinha lá, uma festa qualquer, tinha a criançada que vinha puxar um bombacho dele para ver se era ele mesmo. Para ver se era Paixão de verdade. De verdade. Porque é uma referência para todos nós, né, que gostamos da cultura. Mas o senhor me contou uma certa oportunidade. O senhor deu vamos dizer assim, uma enquadrada nele, para ele ajudar também no trabalho nessa vice-presidência de eventos. Né? Isso. Acontece o seguinte, quando saiu a eleição, que daí estavam os eleitos, né, que eu já estava eleito como primeiro vice-presidente, aí nós fomos lá, mas eles tinham que confirmar ainda lá, né, então. E aí começaram lá e tal, eu digo, não, mas para aí um pouquinho. Não, é você, e tal, todo mundo, né. E daí foi que chegou um momento, ele disse assim, tá, tudo bem, mas então vocês acham que é imprescindível o meu nome? Sim, hoje é. Então, tudo bem, feito. Não tem problema. Agora tem uma coisa, vocês vão ter que me apoiar. Foi a condição que eu fiz. Né? Não tem problema nenhum. Tá bom. Aí depois, o primeiro Fegarte que nós fizemos, que foi um dos últimos, era tudo aqui em Farroupilha, que tinha uma área grande lá e tal, e saía sempre ali. E aí... quando eu volto de lá, eu cheguei em casa e o telefone começou a tocar. Nem celular tinha, né? Era o telefone fixo. Era o de açougueiro, aquele lá, preto. E aí as mães dizendo, nós não vamos, porque a gente já sabe, já está escolhido, porque não sei o quê. Agora, eu quero pedir para a senhora o seguinte, se a senhora quiser me dar um voto de confiança, eu entrei para mudar. Agora, se a senhora não me apoiar, como é que eu vou fazer o quê? Daí, conversar um pouco, daí, não, então a gente vai. Então tá bom. Aí o que aconteceu? Eu cheguei em casa, tinha que montar toda a comissão jogadora, de tudo. Né? Tá bom. Daí, primeiro que eu liguei pro Paixão. Paixão, preciso falar contigo. O que tu precisa? Digo, assim, ó, terminamos o regulamento, tá tudo certo e tal, o Fegarte sai em Farroupilha e eu quero que você seja o presidente da comissão de danças do festival. Mas, Arani, eu nunca sentei numa comissão jogadora. Mas vai sentar, porque lá tu me disse, lá tu me falou que ia me apoiar. Eu preciso do apoio de você. Tu não tem jeito, né, Arani? Bom, tudo bem, mas veio, montou. E aí começou aquela confusão, né? Porque daí o pessoal lá diziam que eu queria tirar o Fegarte de lá, vinham falar comigo, emissões de rádio, aquela coisa, né? E daí falavam comigo e diziam, mas quem falou?
Não, mas estão dizendo, sim, mas estão dizendo, mas eu não estou sabendo disso. Digo, eu não quero tirar de vocês aqui. O Fegarte não é de Farroupilha, o Fegarte é do Rio Grande. Hoje vocês têm a melhor estrutura para fazer o evento. Mas se amanhã aparecer outro e se candidatar e quiser levar para lá, não sou eu que vou fazer, né? Aí foi tal, e foi... Bom, a gente eliminou, por exemplo, assim, quando os Fegartes anteriores, se tinha uma dúvida da comissão de jogadores, faziam o grupo dançar de novo para ver se estava certo ou errado. Repetia a dança, a apresentação. Nós filmamos já todas as danças. Aí quando tinha qualquer dúvida, puxava só no... Era o VAR da época, então? Era o VAR. Já tinha o VAR naquela época. E aí, resolvido lá, não tinha nada. Bom, sei que nós fizemos um dos maiores Fegartes que teve na época, foi lá. Pela Grande, né? Porque era todo estado mesmo. E aí, o que aconteceu? Farroupilha ficou ainda, fez 1 ou 2, e depois mudou para Santa Cruz, que hoje é lá. É o Enarte hoje. É o Enarte. Mudou o nome também. Mas aí eu não estava mais, né? Daí já era outro. E assim que nós tivemos... Por isso que eu disse, eu tive essa liberdade de chegar para um paixão e dizer, não, tu vai ser sim, porque você me falou isso. Então, e ele acatou a sua convocação. Sim, né? Porque não tinha... Aí, tudo bem, foi tranquilo e graças a Deus foi bom. E depois daí, eu tinha um tempo na diretoria, né? Não quero mais. Aí entrou outro rapaz, tocou, eu não sei mais nada e tal. E aí o senhor passou a se dedicar muito também a acompanhar, como já falamos aí, dos festivais nativistas na comunicação, né? Trabalhou em emissoras de rádio aqui em Passo Fundo, na própria TV também, na TV Câmara, inclusive um programa aí de muita audiência na TV Câmara, que era o Pátria Gaúcha, né? Pátria Gaúcha. Levava os músicos para se apresentarem lá naquele programa, né? Quanto tempo o senhor ficou, Arani, no programa da TV? Eu fiquei lá 4 anos, me parece certo, 4 anos. E depois eu não fiz mais, porque daí começou a aumentar os números de vereadores, que todo mundo queria falar, o espaço foi ficando pequeno. Bom, eu não vou lá para dizer boa noite e tchau. Sim, tá certo. Então, parei. Mas fiz uma programação ali. Bom, teve um que você deu uma visualizada lá que deu 2 milhões de visualizações, né? Pois é, quer dizer, então tinha audiência, né? Mas como eu não era o político, eles que eram, né? Queriam falar, tinha que ter espaço deles. E quem que o senhor lembra que o senhor entrevistou lá, que foi até o programa? Artistas de renome, assim? Tá, mas teve. Poxa vida, boa pergunta. Mas teve, eu acho que a maioria dos conjuntos que existia, nós... Tanto é verdade que o Nilton Ferreira, eu conheci em Sertão, que o grupo de lá de Sertão, eles gravaram um disco e tinha uma música lá, que era o Nilton e tal, e aí eu fui gravar em Sertão. Nilton Ferreira, naquela época. Sim. Tanto é verdade que hoje nós somos amigos, né? Então, essas coisas aconteceram, né? Mas acontecia. E foi nessa oportunidade que ele lhe disse que tinha o sucesso do Império das Estâncias? Eu perguntei para ele, sucesso, né? Perguntei para ele assim, Nilton, qual é o teu maior sucesso? Império das Estâncias. Sim, mas então, em que Vida de Cabelos Brancos? Pois é. Que é uma linda música, né? Nossa. Vida de Cabelos Brancos, que é do Rômulo. Rômulo Chaves, né? Exatamente. O autor da música, né? Exatamente. A interpretação é do Nilton Ferreira. Mas é isso a gente vê, né? Indo aí nos eventos, nos festivais, como o senhor tem essa proximidade e essa amizade, né? Eu lembro lá em Cruz Alta, né? Lá na Coxilha Nativista, o Gerson Fogaça, o Bonitinho, né? O pessoal, na época ali dos Garotos de Ouro, que inclusive o senhor trouxe para tocar aqui em Passo Fundo no Lalau Miranda, né? Isso. Os Garotos eu conheci, digamos assim, eu vi eles tocando em Espumoso, que tinha um rodeio lá, que faziam, né? E daí tinha dança também. E eu estava no Lalau Miranda e o patrão disse assim, quem sabe tu leva eles lá para nós, vai com os guris, o pessoal lá, né? Daí eu fui. Daí montamos uma barraca lá e tal, e eu comecei a zanzar. Mas o que aconteceu? Quando eu fui coordenador, o patrão do CTG lá, que me parece que é do Espumoso, também era coordenador, então nós éramos amigos. E aí a gurizada chegaram e disseram, senhor, mas nós queremos ir no baile. Como é que nós fizemos? Então deixa que eu vou falar com o prefeito, que era meu amigo, né? Sim. Aí daqui a pouco ele apareceu, eu digo, olha aqui, ó, meu pessoal lá quer vir no baile aí de noite, como é que eu faço? Não, vem aí com eles. Daí eu fui no baile lá, e daí os Garotos de Ouro subiram no palco.
não conhecia. Aí eu comecei a observar. Atrás de um palanque lá, eu estava só observando. Né? Uhum. E aí eu pensei, digo, esses guri, eles podem tocar no Dalal Miranda, né, para nós no aniversário. Daí o que aconteceu? Eu passei na frente do palco e tinha o saudoso Ayrton lá, e o Ivonir e tal, o Gerson e tal, a companhia todos lá. E eu fiz sinal que queria conversar com ele. Eu disse, espera aí que o Gerson vai fazer o show e eu já vou lá falar contigo. Gerson Fogaça, na época, era um gurizinho. 8 anos tinha. 8 anos. E já debulhava a botoneira dele. Botoneira. Exatamente. E aí eu conversei com ele e tal, daí ele pediu quanto é que eles cobravam e tal, né? Daí ele deu o preço e, bem no fim, eu fui na diretoria e falei, você viu lá assim, daí o patrão disse assim, mas por esse preço nós temos os vacarianos, que tinha um grupo daqui de Passo Fundo, mas o grupo era os vacarianos, e é o mesmo preço, e nós já conhecemos. Não, mas esse aí eu posso dizer para vocês que não perde. Tá, mas acontece o seguinte, daí disse, vai lá e oferece para ele 180, era 200, não sei o quê, se era 200 mil, 200, não sei o que era 200. Daí eu falei, Rani, mas é brabo para nós que o Bonitinho entrou no conjunto agora e ele é o mais caro de tudo, tem que pagar e tal, e o cara é um fenômeno, né? Daí, fui lá e disse assim, disse que não pode, então diz para ele que não tem. Daí fui lá e disse, ele disse que 180 e tal. Não, então vamos fazer assim, Rani, tu fala para eles que nós abaixamos 10 e vocês sobem 10. Então fica 190 e nós vamos lá e tal, vamos fazer esse baile. Daí eu disse para eles assim, Ayrton, vamos fazer o seguinte, tu manda o contrato que eu vou ver com eles ali, mas eu resolvo. Tá. Daí eu fui na diretoria, que estava reunido no galpão. Daí eu digo, eu falei com ele lá, ele pediu para nós aumentar 10 e eles baixavam 10, então 190 eu mandei vir um contrato. E se eles não agradar, eu pago o contrato. Então se tu paga, não tem problema. Contrato de risco para o senhor, né? Para mim. Mas eu sabia que não tinha, né? Daí chegou o dia, eles vieram, né? E, abriu o baile e foi aquele... Alvoroço lá. Aí quando foi ali pelas 2 horas, subiu já saudoso, um patrão do CTG que era na época, e disse... Olha, vocês estão gostando do conjunto e tal? O pessoal bateu palma e tal. Disse, então, nós já contratamos mesmo para o baile da Prenda Jovem lá. Bom, eu falei para mim mesmo, né? Bom, não pago mais o contrato. E aí começou a vir os garotos. E vieram várias vezes. Agora, essa negociação aí com os conjuntos tem uma história muito engraçada que o senhor contou uma vez para gente, dos mirins, né? Sim. Que o senhor também fez a negociação e trouxe os mirins também para o Dalal Miranda, foi, né? Só para complementar, assim, para ajudar, os meninos eu conheci no grande rodeio Coringa, apresentado na Rádio Farroupilha, lá em Porto Alegre, que a minha falecida avó morava lá e a gente ia, quando o pai estava de férias, e a gente ia lá para a casa dela e no domingo tinha lá e o pai me dizia, vamos? E eu fui lá e conheci a dupla mirim. Que era a dupla mirim, né? Naquela época. E, bom, tudo bem. E aí foi e tal. E aí entrou um patrão lá, concorreu e ganhou, e me chamou e disse, eu queria ver se a gente trazia os meninos aí, o que tu acha? Eu digo, bom, se quer, eu tenho contato com eles, não tem problema. Então vem com eles para nós. Daí fui, conversei com eles e daí, eles, naquela época, tinha aquele valor que era o BTN, o RTN, lembra? Que era aquela coisa que ninguém sabia de nada no final. Sim. E daí eles queriam tantas, o RTN. Daí eu disse, mas eu não posso fazer um contrato com vocês, eu não sei quanto é que eu vou pagar. Não tinha um valor assim fixo, né, tanto. Daí, pois é, e tal, não sei o quê. Eu digo, não, eu quero que tu faça para mim um preço X que eu vou pagar sem problema nenhum. E daí, bem no fim, acertamos e eles vieram. Mas o Francisco, que já está na Estância Grande do Céu, ele fez o contrato, ele que fazia e tal. Daí ele colocou assim, eu quero receber em moeda corrente. Eu entendi ele, porque eles saíam tocar por aí, o pessoal não tinha dinheiro para pagar, aí no final do baile, iam ver o que deu, dava o que deu e ficavam devendo, davam cheque e era sem fundo. Então eu sabia que eles tinham razão. Era uma dificuldade para os conjuntos, então, receber sim mesmo, né? O valor, né? Daí, o que acontecia? Eu trouxe muita coisa boa para o CTG do Dalal Miranda, que eu, conversando com a diretoria, eu disse para eles assim, olha, nós temos um compromisso quando a gente contrata um conjunto para tocar um fandango, né? Sim, pois é. Então, vamos fazer o seguinte, nós vamos estar com todas as mesas vendidas para tal baile. E aí, quando eles vierem, que passarem o som, nós vamos chamar a secretaria e vamos pagar eles para... Né? Tá livre a nossa dívida.
Não, aceitaram e tal. Aí, quando usei os mirins, eu estava lá no CTG e tal, eles foram lá, passaram o som. Mas daí veio muita gente e dizia para mim, vai te incomodar com os mirins. Por quê? Porque o Albino briga com o Chico e não dá em nada no baile. Capaz. Sim, ele me disse, né? Daí eu disse assim, não sei, vamos ver, né? Aí, tudo bem. Aí eu chamei o Dalgir, que era o nosso tesoureiro, para pagar, né? E daí eu disse para ele assim, aqui nós fizemos o seguinte, nós temos um contrato com vocês. Se vocês chegaram, passaram o som e estão aqui para tocar o fandango, nós já pagamos o contrato agora. Já chamei o secretário para vir aqui, o tesoureiro para vir aqui para pagar vocês. Antes do baile? Sim, eles receberam antes. Daí tinha ali, nós fazíamos isso. Daí o que aconteceu? Daí, enquanto ele ajeitava o dinheiro para pagar e tal, daí o Chico disse, daí ele disse assim, tem mais uma coisa, nós fizemos esse contrato 1 ano atrás. E como nós vimos que defasou um pouco, a gente já fez um reajuste. E o Chico já cresceu, né? Pois é, porque eu digo, só vou te dizer uma coisa para você. Se nós tiver que fazer mais um contrato, e ele botou lá no contrato que queria receber em moeda corrente, né? Daí eu disse, se nós tiver um outro contrato com vocês e você pedir no contrato que quer receber, eu não vou te pagar adiantado. Eu vou te pagar no fim do baile. Mas vou te pagar em moeda conforme tu colocou. Aí tu conta tudo, vai embora, se tá certo, não dá, eu não quero saber. Tu não é louco, mas louco é você de botar um negócio isso no contrato. Daí tá uma tudo brincadeira para descontrair com ele. Não, tudo bem, mas daí o que aconteceu? Chegou o baile e tal, e roncou a gaita e o baile ferrou-se. E daí depois o pessoal passava para mim, o que tu fez pro menino? Eu não fiz nada. Eu não fiz nada. Ele dizia assim, só paguei os adiantados. Tocaram faceiro. Daí foi o melhor baile deles, hoje. Então essas coisas acontecem, né, na dança da gente. Não, com certeza. Mas não foi assim, nada por mal. Os Serranos, puxa vida, mas foi um parto com o Edson para nós fechar o contrato. Ele queria vir, mas aí queria também, por esses valores, né, do RTN e BTN, e eu não tinha como fazer, porque eu não sabia quanto é que ia pagar no final, né? Porque a moeda ia mudando rápido, mês né? a mês, ela, né? E eu digo, não dá e tal, foi. Chegou no mês de dezembro, dia 21, me parece o 20, eu estava vindo para o centro, recebeu uma ligação do Edson. Arani, tem uma proposta para fazer. Tá, então, vamos ver. Parei o cara, assim, se tu depositar para mim 3.500 hoje na conta do meu pai, que é lá ele estava aqui em Gramado, do banco lá, que ele era o gerente, bota na conta dele, eu te dou o número aqui, tu bota lá, eu toco lá em março para vocês, pelo mesmo preço. Tá, tudo bem. Daí eu fui lá falar com o pessoal da diretoria, o Edson me fez isso e tal. O que vocês acham? Não, nós tínhamos dinheiro na caixa. Aí pegamos o dinheiro, mandamos para lá e tal, e temos que tocar. Aí terminou, eu também fiz as mesmas coisas, chegaram, pagamos e deu. E daí o Edson perguntou, mas vocês têm esse costume aqui? A gente procura fazer isso, né? Porque, como eu disse, o nosso compromisso termina aqui e começa de vocês. Agora é com vocês o baile. Tudo bem, deu, sem problema nenhum. Mas a gente tinha essas coisas, né? E eu tinha essa liberdade de fazer. E por isso que essa amizade que eu tenho com a maioria desses conjuntos. Agora, Arani, o senhor também tem uma participação importante aí em outro segmento, vamos dizer assim, da cultura, né? Que é a cavalgada, né? O cavalo que é um parceiro do gaúcho em todas as horas, né? Por certo, não é gaúcho quem não gostar de cavalo? Então, isso aí. E o senhor participou de uma cavalgada que foi até a Laguna, homenageando a Anita Garibaldi. Conta pra gente um pouquinho desse episódio aí. Acontece o seguinte, nós fazia parte do grupo e resolveram de fazer uma cavalgada até lá, até para fazer nós queríamos repatriar os ossos da Anita Garibaldi para o Brasil. Trazer da Itália para o Brasil. Itália para o Brasil, porque ela está sepultada lá, né? E aí a gente montou a cavalgada e saímos daqui. Foi 13 dias a cavalo e chuva que só Deus mandava, né? Chuva todos os dias? Todos os dias, mas chuva. E a gente, vamos embora, né? Casquinha dos animais e a ferradura parecia bem bonitinha, limpa. Tanta água. Tanta água. E a gente chegava no fim do dia, porque nós estávamos de capa, né? Capa de chuva para cavalgar mesmo.
mas a capa deságua no pé da bota. E não tinha bota que aguentasse, digamos, não penetrar no pé da bota ali, né? E aí a gente chegava, quando ia para o banho, virava a bota, estava cheia d'água. Mas fomos. Mas o chapéu aguentou. O chapéu tinha um chapéu que tá guardado lá em casa, que ficou de lembrança, que era um pradinha pequeno, um chapéuzinho pequeno, sabe? Não era aquele de juntar ovo no paiol, não, era um pequenininho. E aí, o que aconteceu? Quando nós saímos aqui, depois de passar a Mata Cacerena aqui, já começou a chuva e tal, e eu com aquele chapeuzinho, digo, putz, isso vai passar água, vou tomar um banho daqueles. Mas, pô, estamos na estrada agora, tendo uma chuva, tem que se molhar. Aí fui. E ele foi inchando, sabe, a água, sabe, fui segurando aquela água, mas fica inchado, pesado, mas não passou. Aí, tudo bem, eu fui e tal, e na volta aí eu comprei um Nova 13 para mim, que eu tenho, você conhece, e aquele eu aposentei, está guardado lá em casa, que aquele é uma relíquia. É uma relíquia e um troféu. E como é que foi chegando lá? Vocês fizeram toda a programação prevista aí em homenagem à Anita Garibaldi, foram recebidos lá pelo pessoal da cidade de Laguna, mas não foi possível repatriar, né, os restos mortais dela, né? Existe uma associação Anita Garibaldi lá em Laguna. E então tem um presidente, que o Cadorim, que eu até passei umas mensagens que ele mandou, e daí nós queríamos nós íamos a cavalo à Itália, bem entendido, nós não íamos a cavalo até a Itália, mas até o navio nós íamos e depois lá desembarcava, descia os animais e montava e estava lá. Seguia a cavalgada, né? Para trazer de volta para os ossos da Anita para o Brasil. Mas nesse meio tempo a Itália não consentiu, porque disse que tinha que ser através da Embaixada do Brasil, não sei o que e tal. Aí parou na burocracia. Parou ali. Mas aí a gente, quem era o presidente era poxa vida. Presidente do Brasil? Na época. O Fernando Henrique. Isso. E aí a gente entrou em contato com ele para ver se, através da embaixada, deu bola nenhuma. Bom, então não deu, o que nós vamos fazer, né? Mas a intenção era essa. E a gente foi. Tanto é verdade que está aqui, ó. Você pode... vou aparecer lá na foto. Tela aí, na tá tela aparecendo, aí. né? Esse aqui é um lenço... É um lenço da Anita Garibaldi. Que a Anita, que eles fizeram lá, entregaram para cada um e eu tenho meu guardado. Porque tem muito pouca gente que sabe que aqui em Passo Fundo, a Anita Garibaldi esteve aqui com o Giuseppe Garibaldi e o Bento Gonçalves. Ela não só esteve aqui, como dormiram na Praça Tamandaré. Onde hoje é a Praça Tamandaré. Exatamente, eles dormiram ali porque essa história é uma história bonita. O Garibaldi ficou na estrada e a Anita soube que a Revolução tinha dizimado com toda aquela turma que era deles lá, e o Garibaldi estava junto e tinha matado. Isso eu falei assim, ó, antes de você chegar em Lages, se tu olhar para a esquerda, tem um capão grande, lá que é o capão da mortandade, vamos dizer. Mataram todo o pessoal. E aí a Anita saiu atrás para ver se estava morta, né? E quando ela estava chegando perto, tinha a guarda lá, né, que estava cuidando, eles deram 2 tiros em direção dela. Um pegou do lado da cabeça, tirou um chumaço de cabelos, que ela tinha cabelo, e comprido, e o outro deram um tiro e mataram o cavalo. E daí prenderam ela. E daí levaram até o comandante do exército lá, e ela pediu, ela queria ver onde é que estava o Garibaldi. Não, está morto, está aí. Não, mas eu queria ver. Não, mas não adianta, está tudo morto aí. Tudo bem. Daí, naquela época, os gaúchos lá usavam o cabelo comprido, né? Então, daí ele consentiu, mandou dois guardas junto com ela, e foram lá e ela foi olhando. Então, estava todo mundo caído lá, né? Morto. No campo de batalha. No campo de batalha. E ela chegava, pegava pelo cabelo, levantava, olhava, não era, largava e ia no outro. E assim foi. De repente, de noite, né? Os soldados aqueles meio deram uma cochilada e ela rouba um cavalo, monta cavalo e bora. E desceu por aquele capão e veio sair naquele trevo que tem antes de chegar em Lages. Tem lá um trevo que tem uma seta dizendo que se tu entrar à esquerda ali vai a Anita Garibaldi. Ficou o nome porque ela veio por ali, passou a cavalo no rio que tem ali, naquela região, e ela estava grávida do Menotti. E passou a cavalo e veio embora. Atravessou o rio. Isso, atravessou o rio e veio até a Vacaria para encontrar o Garibaldi e o Bento que estavam ali. Aí se encontraram e vieram, daí que eles vieram aqui, dormiram na Praça Tamandaré.
pouca gente sabe disso. Mas, na verdade, eles estiveram aqui e tem hoje lá uma plaquinha lá que tu tem que, como diz o gaúcho, tu vai ter que campear, senão tu não acha. Mas tem lá, porque eu acho que teria que ter um marco melhor para entenderem a história, né? Mas não tem. E dormiram ali, no outro dia eles rumaram para Porto Alegre. Porque daí estava mais livre a coisa, né? Daí foram todos, o Garibaldi, o Bento e a Anitta, e foram embora. E aí foram até Porto Alegre Mostardas, e lá ele pegou uma casa lá, deixou a Anitta lá, e lá ela ganhou Menotes, o primeiro filho deles. Até teve o tema da Semana Farroupilha de 2021, se não me engano, foi a Anitta Garibaldi, né? Sim. E a gente participou, lembra? O senhor estava lá também, né? Foi plantada uma rosa, né? Mas isso foi nos 200 anos. Nos 200 anos, É. né? Isso. Foi agora. Foi recente. E foi colocada uma placa nova lá também, Sim. mas infelizmente não fica aquele registro não, como mereceria, talvez, exato, né? De que ali naquele local, que foi o início, inclusive, da cidade de Passo Fundo, foi ali, né? Sim. Estiveram acampadas as tropas farroupilhas ali na Praça Tamandaré, né? Sim. E aí, o que nós fizemos? Eu falei com a secretária de Turismo e Cultura, e daí disse para ela, não tem como nós mandar buscar uma rosa híbrida, porque já não tem mais, esgotou. Mas vamos plantar uma rosa qualquer ali, rosa, né? Tem uma rosa, plantou, é o simbolismo, né? Sim. Arani, agora conta, o senhor trouxe muita coisa aqui, né? Depois, a gurizada aqui do estúdio a gente está gravando, né? Os nossos parceiros, o Alex, o Felipe aí da Rádio do Mate, também são nossos amigos. Vamos mostrar aqui, né? Mas tem fotos, tem recordações aqui da época do CTG lá o Miranda, sua mala de garupa do Carijo. Mas tem um item aqui que chamou a atenção de toda a turma aqui, que é esta guaiaca, né? Que tem as suas iniciais, né? Isso. AP, de Arani Paiva. Conta pra gente a história dessa guaiaca aqui. Essa foi um regalo que eu ganhei do grupo Os Mateadores. Ah, é? Tinha um senhor lá, por perto de São Pedro, lá onde eles moravam ali, Jaguari. Ele era o cara que fazia esses tipos de... todo trabalhado em couro, né? todo trabalhando em couro. E ele fazia, daí depois da amizade que a gente tinha com o Beto disse, mandava fazer um cinto para ti. Tá bom, mas eu sabia que cinto era. De repente ele veio e me trouxe. Então isso aqui é um regalo que eu ganhei, que eu preservo muito, porque das amizades que a gente tem, às vezes surge alguma coisa que você tem que guardar, né? Guardar com muito carinho. Aqui é uma chilena, né? Isso. Que o senhor também utilizou na cavalgada. Isso. Essa é a chilena que o gaúcho usava. Só que não era com... Umas tinha correia assim como está essa aqui. E outras tinha mesmo uma corrente de tipo prata para segurar no pé da bota. E essa aí eu guardei para mim. E tinha outra esporinha pequena que eu comprei, né? Então, eu junto. Mas essa aqui foi a que me acompanhou na cavalgada daqui a Laguna. E uma outra relíquia que o senhor tem, que o senhor me mostrou lá na sua casa, o senhor não trouxe hoje, porque aquela eu acho que está num cofre, né, Arani? É o livro Queres Ler. Que é o livro onde o César Passarinho canta na música, né? Hei de ter uma tabuada e o meu livro Queres Ler. Muita gente escuta e não tem a dimensão que era um livrinho utilizado para a alfabetização das crianças antigamente. Né? Isso. O senhor tem um exemplar lá com o senhor. Isso, é isso que eu digo assim, ó. Eu acho que a nossa cultura enfim, toda a nossa história, ela está nos livros. Aqui nós temos um para mostrar. Esse livro aqui é do José Mendes, que tem o nome aqui de Para Pedro, que o Adjael Costa escreveu depois do falecimento dele. Então, eu também tenho a felicidade de ter um exemplar desse. E eu, como eu disse, eu estava em Porto Alegre quando deu o acidente lá. E daí eu vinha vindo para Passo Fundo, e ouvi no rádio que tinha dado acidente e que eles tinham morrido todos. Morreram, conjunto todos. O Zé Mendes e os músicos dele. Arani Paiva, olha, para a gente ir arrematando a nossa conversa, como o senhor costuma dizer lá na rádio, né, para ir batendo na marca, né? Tem que bater na marca, né? O que o senhor acha que a gente precisa, como sociedade mesmo, né, para manter viva a nossa cultura gaúcha, a nossa tradição, junto às crianças, a nossa música, né? O que o senhor acha que a gente precisa fazer para que a gente não perca, né, esse amor pela nossa cultura? Eu vou contar uma história para vocês rapidamente. Uma vez em Passo Fundo criaram
em Passo Fundo como é que seria? Uma cadeira mais nas escolas, que era tradicionalismo e folclore. Era para te arrumar uma professora que fosse capacitada, vamos dizer assim, foi um parto. Difícil. Difícil, porque não tinha, cada um tinha sua especialidade, mas isso aí não era comigo, né? Então aí morreu aquilo ali. Então eu acho que as escolas são um momento que é para entenderem um pouco da nossa história. Porque nós temos histórias lindas em Passo Fundo, nós temos histórias no Rio Grande inteiro, né? Como nós estivemos visitando, pode falar que nós estivemos lá nas missões As e nós ruínas, né? fomos lá para te conhecer as ruínas. E as ruínas são histórias. Ruínas de São Miguel. São Miguel, claro. E a gente vai lá e chega, não sei se vocês já tiveram oportunidade também de ir lá, mas você chega lá, tu fica impressionado como é que os índios faziam aquilo. Exatamente, né? Há centenas de anos atrás, aquelas obras gigantescas, né? Pois Aquela é. igreja maravilhosa, que hoje é ruína, né? Sim. Aí eu te pergunto assim, e eles tinham elevador que nem tem hoje para levar aquelas pedras lá para cima? Com certeza não, né? Então. Aí que vem o negócio. Aí surgiu também na história do mundo a lubrificação. Então fizeram um tipo de uma rampa e levavam a pedra até lá em cima. Para arrumar. Né? Então tá aí a história. Arani, olha, muito obrigado por estar aqui com a gente no nosso Buenas Cast, né? Compartilhando um pouquinho, né? A gente precisaria de uns 4, 5 programas aí para o senhor contar toda a sua história, né? Mas compartilhar um pouquinho da sua vivência na nossa tradição gaúcha, a gente percebe que o senhor tem esse amor muito grande aí pelas coisas aqui da nossa terra. Pelas coisas do meu rincão? Pelas coisas do rincão, né? E obrigado por essa parceria aí. Sucesso sempre, Arani. Muito obrigado, Matheus, e eu agradeço porque não sei se posso dizer que você foi feliz, porque o único que conhece um pouco da minha história é você. Porque senão, agora tem mais gente agora vai ter mais conhece, gente. Né? Através de você, mais gente vai me conhecer. Claro que tenho conhecimento, mas uma história que eu contei aqui é a trajetória que eu tenho nesse andar, né, da carreta, como você disse. Mas eu agradeço, Matheus, e desejo sucesso para a tua nova programação e que você entreviste muito mais gente e que tenham histórias para contar. Né? Porque, com certeza. Eu acho que se tu parar e pensar, não tem alguém que não tem uma história. Exatamente. Não sei qual, mas tem. Sempre tem, né? Sempre tem. Maravilha. Feito. Obrigado, Arani. Obrigado a você, Matheus. Este Arani Paiva, nosso convidado de hoje aqui do Buenas Cast, o podcast do Portal da Tradição, que vai ficando por aqui. E a gente volta nos próximos dias com mais um episódio do nosso Buenas Cast. Lembre-se, né, de se inscrever no canal do YouTube do Portal da Tradição, curtir, compartilhar e acompanhar aqui o nosso conteúdo no canal do YouTube e também na Rádio Portal da Tradição. Obrigado pela sua companhia. Um agradecimento também a Barão Erva Mate Chás, nossa parceira aqui do Buenas Cast. Até mais!